galera, beleza? Infelizmente eu não sou a Bárbara Tamires, queria agradecer ela demais, né, por ter apoiado a gente aqui, mas eu queria falar um pouco aí sobre o Aves de Rapina, né, que fala da emancipação fabulosa lá não só da Arlequina, mas das próprias mulheres do filme, que acaba sendo um filme bem interessante por alguns aspectos que eu vou mencionar aqui, espero ser claro, para a gente poder pensar algumas coisas sobre o filme. Uma coisa que é bem legal no filme é que o filme ele acaba versando sobre questões associadas na sua própria produção, sobre questões associadas ao quadrinho, mas antes ao desenho animado. No início do filme é passado um desenho animado, e em seguida começa o filme, e no próprio filme tem menções do quadrinho. Isso é interessante na hora da produção, porque para quem sabe da história da Arlequina, né, que ela insiste no filme, inclusive, que fez doutorado em psiquiatria, mostrando essa importância do trabalho que eu vou comentar daqui a pouco. A Arlequina, ela tem uma história que começou no desenho, era para ela ser morta no desenho em 1992, e em seguida ela acabou indo para o quadrinho, um movimento diferente da maior parte dos heróis e dos anti-heróis, né, ou dos personagens dos vilões, que geralmente começam no quadrinho, como é o caso do Superman de 1948, produzido pela DC, e depois eles vão para o cinema, e depois eles vão para os outros meios de comunicação. No caso da Arlequina, não. Ela começa no desenho animado, e do desenho animado é que ela vai para o quadrinho, e do quadrinho é que ela vai para as telas do cinema. E isso é mostrado no percurso do próprio filme. Então isso é bem interessante do ponto de vista de produção do filme, como é que nesse ponto de vista houve um respeito à própria história da personagem. Por outro lado, a história da personagem, eu, por exemplo, que assisti o filme, fiquei esperando bastante que aparecesse a Mulher Gato e esperando bastante também que aparecesse a Era Venenosa, que são personagens, que inclusive a Era Venenosa, que no quadrinho eles insistem para que ela deixe o Coringa e não fique mais dependente do masculino, né? Dependente daquela ideia de poder masculino, daquela ideia de dominação masculina que o Coringa exerce sobre ela, para ela conseguir agir. E aí, no filme, a história não versou nessa direção. No filme ela tem outras personagens, é bem interessante que tem alguns personagens negras, tem uma personagem que é detetive, que ela é um pouco mais de idade, então tem outras representações de mulher bem interessantes no filme, mas essas duas personagens, quem é muito fã, acaba sentindo um pouco de falta dessas personagens. Do ponto de vista da história, que é uma das coisas que me interessa aqui na conversa de hoje, aí tem várias coisas interessantes. Uma coisa muito interessante é que a Simone de Beauvoir dizia que uma das formas da mulher ela conseguir ter uma equidade um pouco maior com os homens e as relações de gênero ficaram um pouco mais equilibradas, era por meio do trabalho. Desse ponto de vista, o filme é muito bom porque, além de ser produzido por uma mulher, além de ter uma mulher falando, né, que neste caso é a própria Arlequina que conta a sua trajetória no percurso do filme, né, com idas e vindas ali, mostrando a própria história das personagens, ela é a narradora, então você tem uma produtora, uma pessoa que narra e ainda tem personagens femininas em destaque no filme. Desse ponto de vista, o filme é muito importante, porque mostra uma tendência que é mulheres exercerem outros cargos, né? Como o cargo, por exemplo, da própria diretora, né? Ser diretora de cinema, que não era muito comum em Hollywood nem nas outras produtoras ocidentais e orientais menos ainda. E, neste caso, o filme vem quebrar uma barreira, um paradigma em relação a isso. Do ponto de vista de dentro do filme, as relações de trabalho também são muito interessantes, né? A personagem que é referência ao Canarinho, né? A personagem que canta, que é uma negra no filme, que tem o poder da voz, o poder de cantar, e o seu canto pode ser mortal, como é dito no filme, ela acaba sendo uma personagem que ela está num cargo, que é um cargo de cantora de uma boate bem masculinizada, bem com aquele ambiente, né, associado até as tendências de prostituição. Ela é uma personagem que está nessa situação e depois ela ganha o cargo de motorista, ainda subjugada a um dos vilões da história, e, por fim, ela consegue, né, se emancipar e ela consegue, inclusive, depois se tornar um dos membros das Asas de Rapina, que é do grupo de heroínas. Isso é legal. E a própria Arlequina é muito interessante porque é ressaltado no filme várias vezes a sua capacidade intelectual, a capacidade dela de ter galgado a profissão de médica, de ter estudado, ter conseguido fazer mestrado, fazer doutorado em psiquiatria. E ela destaca isso várias vezes em vários momentos do filme, mostrando como que o trabalho pode emancipar, né? Boa parte dessa ideia da emancipação feminina, ela não vai só pela força, pela violência ou pelas habilidades que são equiparadas no filme, que inclusive as mulheres até vencem nessa guerra de sexo que é mostrado no filme. Ela vai também pela prerrogativa do trabalho, né? O que já era apontado
apontado pela Simone de Beauvoir, que já era apontado por grande parte dos movimentos feministas, principalmente da segunda geração, mas também da terceira. Essa é uma questão interessante. E pensando nessa questão da emancipação de movimentos feministas, uma característica muito marcante do filme, e que é uma característica dos anos 60, né, do qual Simone de Beauvoir até escreve a respeito, é a característica da contracultura, né, de você não ficar subjugado a autoridades. E desse ponto de vista, a personagem talvez um pouco menos óbvia, mas uma das mais interessantes das novas personagens é a detetive, que já é uma senhora um pouco mais velha, uma senhora que seria uma heroína por cuidar de Gotham City, né? Assim como no Batman, lá tinha o comissário Gordon, por exemplo. E essa senhora, que é a detetive, ela acaba tendo uma condição bem interessante no filme, porque essa detetive ela tem uma situação de ser uma pessoa que consegue, no percurso da narrativa, ela consegue se destacar. É excluída pelos policiais, que a maioria são homens, os policiais levam o mérito, mas quem faz grande parte do trabalho é ela. E tem um momento até no filme que ela tenta suicidar, ela iria chegar ao suicídio, mas ela recebe uma ligação, né, para ela encontrar uma espécie de casa fantasma, que é onde se desenvolve o final do filme, e ela consegue, nessa casa fantasma do final do filme, se juntar às outras mulheres, e mesmo ela sendo detetive, teoricamente uma heroína, ela consegue se juntar com as outras mulheres para tentar combater os vilões e até o próprio crime, né? No final, elas conseguem se unir para conseguir resistir aos criminosos, né, por situações diversas. Uma, que é a pessoa que utiliza o arco e tal, ela vai utilizar a prerrogativa da vingança, a Arlequina a prerrogativa de ter se separado do Coringa e de todos os traumas psicológicos que isso gerou e que a própria discriminação social trouxe para ela, a detetive, a cantora. Então tem pessoas com habilidades, mulheres com habilidades diferentes, que essas habilidades unidas, elas podem fazer com que as mulheres se emancipem, mesmo que o filme mostre isso de forma fabulosa, como está discutido no próprio filme. Esse também é um ponto bem significativo e bem interessante. Essa característica de subverter a ordem, que é uma característica da contracultura, quando a detetive deixa de ser policial, porque ela sabe que a própria organização policial, num diálogo que ela faz, inclusive, com a personagem que canta, né, que é a cantora que usa a voz, que é a Canarinho, eles fazem um diálogo onde a própria Canarinho fala que a mãe dela morreu tentando combater o crime e que a polícia não fez nada para ajudar a mãe dela. E ela ainda diz assim, se sua mãe estivesse na minha corporação, no meu grupo, eu ajudaria sua mãe. Então, essa ideia de personagens femininas, de tipos de trabalhos diferentes e de habilidades diferentes, conseguirem, num percurso da narrativa, lutarem juntas, né? Lutarem juntos para conseguir essa emancipação e essa independência em relação ao homem, é uma prerrogativa dos movimentos feministas, é uma prerrogativa forte dos anos 60, né? Que o próprio Bauman vai dizer que a revolução sexual dos anos 60 ela é mais importante que a Revolução Francesa e que a Revolução Russa, porque ela muda os paradigmas do que a mulher vai fazer. E aí a mulher vai querer ser uma pessoa que consegue cuidar, né, da sua própria autonomia, da sua própria independência, das suas próprias ações. O filme trabalha muito nessa direção. E um contraponto muito interessante é que uma das meninas, uma criança que roubava, né, uma criança japonesa que roubava ali em Gotham City, e que inclusive engole o diamante, que é a parte de toda a narrativa, a busca por esse diamante, né, tanto da Arlequina como da detetive, como dos bandidos ali do crime organizado de Gotham City, é que essa criança ela acaba conseguindo fazer com que a Arlequina desenvolva por ela um sentimento de afetividade, coisa que ela já não conseguia mais tanto por causa dos problemas que ela teve com o próprio Coringa e da separação que ela teve com o próprio Coringa, né, que acabou brigando com ela e ela conseguiu construir uma vida independente com muita dificuldade de afetividade. Ela vai ter atividade com um cachorro que ela chama de Bruce, né, uma referência clara ao Bruce Wayne, né, e aí uma espécie de um cachorro, mas é uma hiena, né, que ela chama de Bruce, com a associação com essa menina, que ela vai ganhando afetividade no percurso da narrativa. Aí nós temos uma coisa bem interessante, que é essa questão um pouco maternal dentro das personagens que se juntam para defender uma criança, mas não defender uma criança de uma forma piegas, né, e romântica. É interessante porque coloca em jogo essas questões associadas ao feminino, né? Ao mesmo tempo que tem mulheres sexualizadas, né, que a própria Arlequina é uma personagem que faz muito sucesso pela sua beleza, assim, ó, pelo fato dela chamar atenção pelo seu corpo, você também tem personagens que são independentes, você tem personagens que são subversivas, mas você tem também um conjunto de personagens que, ao final, ficam em torno de uma criança, né? Também uma mulher, uma menina neste caso, para se unirem na proteção dessa criança, porque ela havia engolido o diamante no percurso da narrativa. Isso também é muito bacana, porque você coloca
perspectivas em relação a essa questão feminina diferente. Então, mesmo que por um lado tem aquela ideia do movimento feminista um pouco mais de lutar contra o homem e tal, e de muitas vezes não gostar dessa figura materna, essa figura mais afetiva e paternal, por outro lado, o filme também mostra esse vínculo, né? Elas formam quase que uma família de mulheres ali, que seriam esses novos padrões de família, que vem muito dos anos 60 para cá no Ocidente, um novo padrão de família ou um novo padrão de afetividade. Isso é legal. E o mais bacana é que no final, a própria Arlequina segue com a criança de origem nipônica, enquanto as outras três formam as aves de rapina, formam um grupo para combater o crime. Então a Arlequina não fica politicamente correta no final. Ela não precisa ficar politicamente correta para ela ter afetividade. Isso é interessante, porque quebra alguns estereótipos ali que são colocados, né, para também quem defende grupos feministas, né? Às vezes é estereotipado como alguém que é radical, coisa parecida. Então o filme quebra um pouco isso, coloca isso sob interrogação. Isso é uma coisa também bem bacana do filme. Uma outra coisa ainda do ponto de vista histórico que é interessante abordar é que a personagem Arlequina, no que tange as questões vinculadas à saúde mental, né, é até bom para os alunos pensarem isso, ela é uma pessoa que estudou muito, né, que sofreu, mas que tentou por meio do estudo, do seu doutorado, né, em psiquiatria, por meio da própria medicina, conseguir se emancipar, e não conseguiu. Ela acabou tendo problemas, inclusive se simpatizando por um paciente, que era o Coringa, né, no hospício onde ela trabalhava, e dessa paixão também não deu certo. Então, essa ideia também de que o estudo ou esses cursos, por exemplo, que são muito tidos no vestibular como medicina, vai fazer com que a pessoa não tenha problemas, não é verdade, né? Nós sabemos dos índices de suicídio no curso de medicina, de pessoas com depressão, de pessoas com problemas de saúde mental, mesmo que tenham socialmente conseguido algum curso que lhe dê uma certa respeitabilidade social. Na maior parte dos países ocidentais, e no Brasil não tenho dúvida nenhuma que o curso acaba ganhando um lugar diferente, né? A profissão da área médica. Isso é interessante, né? Uma médica que tem perturbações, né? Uma médica que também tem problemas e que pensa o problema dos outros. E é legal porque no percurso do filme, quando a menina vai mentir, por exemplo, a menina de origem nipônica que eu estou mencionando, ela fala que como ela fica um pouco trêmula e como ela é psiquiatra, ela já sabia que ela estaria mentindo, né? Então, essas habilidades da Arlequina ali também são bastante destacadas no filme. E aí cabe lembrar como a personagem é criada em 1992. 92 também, assim como os anos 60, é um período de muita conturbação social, de muitas crises, né? Você vai ter as crises internacionais, né? Vai ter crise por causa da Guerra do Golfo, no 91, você vai ter crise também nos anos 90 por causa da queda da União Soviética, você vai ter crise por causa da tentativa de reunificação da Alemanha, você tem crise depois dos tigres asiáticos, é o que é chamado efeito dominó, efeito tequila, e a sociedade em crise, como acontecia em 1929, aconteceu nos anos 60 também, ela acaba não acreditando mais nas instituições, na polícia, na família, né, nas instituições, ou pelo menos as instituições devem se remodelar. E nisso o filme também é bastante interessante. Então, o Aves de Rapina acaba sendo um filme bem bacana, que acaba abordando algumas situações bem legais, que dá para você utilizar na sua redação do Enem, dependendo de como você for abordar, que dá para discutir gênero, dá para discutir saúde mental, dá para discutir a relação que existe com isso, com a contracultura, e eu espero que vocês tenham compreendido aí. O filme é abrangente, dá para se discutir bem mais coisas, mas eu acho que essas questões são pontos assim muito importantes no percurso do filme. Valeu!